Hoje eu vou falar de um RPG machista! Sim, trago mulheres machonas armadas até os dentes. Um RPG feito para exaltar belas curvas, ignorar do que se trata na realidade e para chutar a bunda de machos escrotos. Mas antes que eu fale de freiras armadas até os dentes andando de Harley Davidson, coelhinhos assassinos e bêbados escrotos cheios de eu peço que dê uma moral pra gente e curta o vídeo. Ou clica no coração, sei lá em que rede social esse vídeo tá rodando. E se você tá achando a minha dinâmica de apresentação muito parecida com a do Alexandre Link no Quadrinhos da Sarjeta, é porque é sim. Eu curto os vídeos desse cara pra caramba, vou até deixar uma imagem do São Link aqui em cima, o padroeiro desse canal. Mas vamos com calma. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira eu vou apresentar pra vocês quem é o criador e um pouquinho da origem desse RPG. Na segunda vamos falar das regras, que convenhamos, não devem ser levadas a sério. E na terceira parte eu vou explicar por que esse jogo é uma grande sacada e você deve ir com calma nas críticas por estar ignorando esse grande artefato cultural que não veio para quebrar paradigmas. Então vai com calma, essa é a parte 1. Se você está assistindo esse vídeo no Twitter, dane-se você. Quem mandou usar a rede do Elon Musk, que só cabe vídeos de 2 minutinhos, e segue a gente noutra rede social aí. E vamos lá. Se você nunca ouviu falar de mulheres machonas armadas até os dentes, com certeza você é da geração mais nova de RPGistas. Ou não lia muito as revistas de RPG quando era mais jovem. Em 1988, Greg Porter escreveu a primeira versão de Macho Man with Human. Macho Human de Macho Woman with Guns, que só viria a chegar aqui no Brasil em 1994 pela editora Devir. E bem, mas do que esse jogo trata? Após uma longa fungada em sites de cache da internet, sim, lembrem-se que isso é do tempo da web 1.0, lá eu encontrei uma lenda que a inspiração para fazer esse RPG veio numa viagem de carro de volta para casa, e aí ao chegar em casa, ele bateu o livro na máquina de escrever em menos de 2 horas. Apesar do material ser bem sucinto em termos de tamanho, o fato é que Porter já não era iniciante quando ele escreveu Mulheres Machonas Armadas até os Dentes. 3 anos antes, ele tinha escrito seu primeiro RPG, Time Lords, e criado sua primeira empresa, a Blacksburg Tactical Research Center. Que nome? Isso lá em 1985. Sabemos que o nosso querido Greg era viciado em filmes de ação, e que ele queria fazer jus às representações femininas em jogos de RPG para poder fazer um RPG onde as protagonistas, como a Sonja no filme do Conan, ou a Friday de Robert Heinlein, eu nunca ouvi falar, mas que elas fossem as personagens principais. Assim, em agosto de 1988, um projeto de 12 páginas acabou se tornando o principal produto de venda da Blacksburg, vendendo incríveis 10 mil cópias. Quando Porter escreveu a versão original, ele não tinha ideia do tamanho que seria essa tiragem, até porque o Time Lords, a sua tentativa anterior, já havia fracassado. Então ele escreveu o livro na flauta, aproveitando para fazer piada a cada parágrafo, aproveitando para inclusive tirar sarro do leitor ao mencionar suplementos que trariam mais informações, como freiras renegadas e suas máquinas maravilhosas e o panteras infernais com asas de morcego. Nomes todos em português, tá? O próprio livro criado, ele não tem nenhum cenário propriamente dito. Ele traz apenas regras para a criação das heroínas e regras recheadas de humor que vão te dar o teor do jogo. Tais como correr de salto alto, mas vou deixar isso para a segunda parte do vídeo. O fato é que no Panteras Infernais ele deu uma expandida no que nós chamamos de machoverso, e em Freiras Renegadas ele finalmente apresentou informações sobre o cenário da campanha. Inclusive a história é meio pós-apocalíptica e ela se passa uma história próxima da época Reagan, que é quando ele foi escrito, onde a sociedade americana acabou entrando em colapso. Aproveitando-se do caos da Terra, Satanás pegou e mandou as suas panteras infernais para reconstruir a sociedade da forma que ele aprovava. E aí o Vaticano respondeu aos planos de Satanás, mandando as irmãs da Nossa Senhora de Harley Davidson, uma elite de freiras guerreiras para combater as panteras. Aí os dois grupos de mulheres competem, às vezes violentamente, mas lutam por acabar reconstruindo a sociedade, vencendo as ameaças pós-apocalípticas e o machismo. Aliás, antes de eu prosseguir, parabéns para o Marcos Vinícius Trudillo, o responsável pela tradução PTBR, que o livro é cheio de trocadilhos e tiradas de sarro. Deve ter sido um inferno traduzir para publicar isso aí. Mas antes de terminar essa primeira etapa do vídeo, eu quero citar 2 coisas para a gente poder refletir. A primeira é que se você está achando ruim um RPG cheio de mulheres sexualizadas, violentas, que não podem utilizar armadura para não diminuir a sua sensualidade, vamos aplicar a regra da hipersexualização. Se o RPG fossem homens armados até os dentes, com vantagens como, sei lá,
brilho malhado, onde toda vez que você acaba suando, o seu suor fica reflexivo e acaba salientando seus músculos. O RPG ainda cumpriria o seu papel? Adoro. Para terminar, eu quero comentar uma polêmica que o Greg Porter se envolveu no blog da sua empresa, a Blacksburg, lá em 2014, quando ele pegou e criticou o movimento conhecido na época como Gamersgate. O Gamergate era um movimento online que estava em destaque na época, que acusava a mídia de videogame de estar corrompidas de políticas e agendas feministas. Os caras eram tão doentes que chegaram a ameaçar fazer atentado contra desenvolvedoras de jogos. No fim, o movimento deu uma morrida nas redes sociais após uma campanha dos jornais da época, mas nos porões do Forte ele vai ganhar novas roupagens. A gente sabe que ele não morreu, ele acabou se transformando. No fim, a crítica do Greb acabou virando um tiro pela culatra, ele acabou apagando depois o post do seu blog, o artigo gerou uma grande discussão online, com muitos jogadores acusando o Greg Porter de ser misógino por apresentar um jogo com mulheres retratadas como musculosas, sexualizadas e violentas. Eu não boto a mão no fogo por ninguém, mas acredito que essas críticas aí possam ter sido bastante infundadas, dado o histórico que a gente tá vendo do Greg aqui. Se você tá na mesma vibe que eu, deve ter percebido que na primeira parte do vídeo eu levantei algumas bolas pra gente chutar agora. Então eu vou abordar os suplementos que foram traduzidos para o português, um pouco das suas regras específicas, levantar alguns questionamentos morais a respeito da visão de mundo do jogo e ignorar completamente os suplementos que tem em inglês. Então, já que a gente vai falar de regras, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que cada um dos livros trouxe as regras básicas novamente. Então cada suplemento, na verdade, ele é um material jogável por si só. Na real, Mulheres Machonas Armadas até os Dentes, ele parece muito mais, na verdade, um livro de batalha de miniaturas do que um livro de RPG propriamente dito. É um skirmish game, como a galera que gosta do inglês aí vai falar. Tanto que cada um dos seus livros, ele tem ali um monte de mapinhas, com hexágonos da aventura pronta, que vem dentro ali do livro, e miniaturas para você utilizar naquela mesma aventura pronta. Miniaturas assim de papel, daquelas que você tinha que recortar e montar o cardboardzinho, assim, sei lá como é que chamava aquela coisa. Então, pegando a mão na massa, todo RPG ele começa com seus atributos. Os atributos eles são bem direcionados pro tipo de jogo que ele quer mostrar. A gente tem aqui os 3 primeiros, que é força, destreza e vitalidade. Força mede o quanto que você consegue carregar de equipamentos, a capacidade de carga. Ele também mede o seu dano com armas brancas, dano no combate assim com mão, que aqui ele chama de combate mano a mano. Sim, as piadas já começam por aí. Depois vai ter a destreza. A destreza vai ser utilizada para você fazer qualquer proeza de agilidade, qualquer proeza física desse tipo. E vitalidade, o que se espera de vitalidade? O quanto de porrada você vai aguentar. Agora vem os 2 piores, ou 2 melhores, depende do seu ponto de vista, que são o macheza e o visual. Macheza, ele na verdade seria uma espécie de carisma direcionado para você intimidar pessoas. Uma coisa legal assim desse RPG que eu não encontrei em muitos outros por aí, é a possibilidade de você utilizar ataques baseados em macheza para intimidar os inimigos. O mais próximo que eu encontrei disso aí foi no sistema Storyteller, quando eu tava lendo o Lobisomem 2ª edição, que dizia lá que você poderia utilizar os atributos físicos para intimidar um inimigo quando tivesse em crinos, quando tivesse na forma de lobisomem. Na real, ninguém utilizava essa regra, só dizia ali que, você intimidou e deu. Mas nunca tinha visto, assim, regras específicas para isso aqui. Então, em Mulheres Machonas Armadas até os Dentes, se você fizer um ataque proeminente ou tiver num killing spree, você pode acabar subjugando os inimigos próximos graças à sua macheza. Por fim, o atributo visual é a aparência física da sua personagem. O jogo não tem interesse em definir quem poderia ser afetado e quem não poderia pelas tentativas de sedução. Mas ele diz ali que ter um visual alto é muito útil para você conseguir qualquer coisa, até mesmo de inimigos. Por exemplo, o jogo não tem uma vantagem, atributo, sei lá, recursos. Para obtenção de equipamento, ele determina que mulheres machonas não compram equipamento, elas pegam. Então, como o jogo é apocalíptico, é facultativo, né, para as mulheres machonas entrar em qualquer base no meio do apocalipse e pegar o que elas querem. Aí você tem 2 oportunidades para pegar o seu material. Ou você se utiliza de macheza para conseguir o melhor material com os soldados, ou você pode utilizar sedução para dar uma enrolada, uma pedidinha com carinho para os soldados. Como podem ter percebido, eu também não falei no atributo inteligência. O jogo não incentiva tais abordagens para manter o clima de humor, mas tem a perícia manjar de aparelhagem técnica.
Essa é a perícia que permite ao personagem operar qualquer equipamento de tecnologia complexa, desde relógios digitais até supercomputadores. Aproveitando que a gente está falando de perícias, o combate também ele é muito simples. O combate ele tem até perícias com nomes assim bem intuitivos, como por exemplo, atirar com armas pequenas, atirar com armas grandes, atirar coisas para armas de arremesso, como granadas, pedras, sei lá, acertar coisas para o combate desarmado, para chutes, socos, e acertar coisas usando outras coisas. Na verdade, acertar coisas com outras coisas, para combates com armas brancas, por exemplo. Entende agora por que a galera acreditava naquela lenda urbana que o Greg Porter escreveu esse RPG em menos de 2 horas? Aí é isso mesmo, galera. Eu acho assim, ó, que nem vale muito a pena entrar nas regras, porque o próprio Greg Porter ele fala que elas devem ser distorcidas para aumentar o humor da jogatina. Então, no meio dessas regras estúpidas aí é que vem o alvo do jogo, que são mulheres. E mulheres muitas vezes vistas como fúteis, subestimadas, mas mulheres que vão deitar os vilões mesmo na porrada, ou subjugar de outras formas os ditos machos alfa. Eu consigo assim imaginar para esse sistema uma porrada de filmes maneiros assim, com protagonistas femininas. Por exemplo, sei lá, a espiã que sabia de menos, ou as bem armadas. Eu sei, eu falei de 2 filmes da Melissa McCarthy, mas eu acho essa mulher engraçada pra c***. Mas daria, por exemplo, pra você, sei lá, jogar as Panteras com essas regras? Na real, tem até uma série LGBT muito engraçada que daria pra jogar com essas regras, que é o Força Queer. Tem na Netflix, dê uma conferida lá. Vocês vão ver que o cenário, assim, ele chega a ser exagerado, forçados estereótipos, pra dar a graça, assim, da série. Mas essa transgressão da realidade, essa conversão no absurdo que torna engraçado. Você poderia até jogar, sei lá, Kill Bill com essas regras de mulheres machonas armadas até os dentes. Embora eu acho que ficaria zoado, porque Kill Bill sim é forçar a barra. Não que Kill Bill seja um filme sério, afinal ela aprende arte do Kung Fu, secreto, treinando com... Ai, mas o filme ele não é sério, mas ele foi feito como se fosse sério. Então por isso que talvez esse eu não recomendaria. Então antes de finalizar as regras, se é que tem alguém levando isso ainda a sério, o jogo ele também tem vantagens e desvantagens. E é aqui que vem as maiores críticas do jogo. Algumas assim, olhando assim de isolado, são bem bobinhas, como por exemplo, pele de Teflon. Essa vai te impedir que qualquer nojeira grude na sua pele. Ela vai sair no próximo turno. E outras assim, levando em contexto o cenário onde elas se encaixam, essas sim são bastante pejorativas, assim, num primeiro olhar. Como, por exemplo, as desvantagens Pantera e frescura do suplemento Panteras Infernais com Asas de Morcego. Aqui, a tradução para o português ela amenizou o significado. Em inglês, o nome do livro é Bat-Winged Bimbos from Hell. Bat-Winged seria com asas de morcego, from Hell, do inferno, e o bimbo é aqui que está o problema. A palavra bimbo é um termo pejorativo que diz respeito a uma mulher fútil. Eu não sei que tradução teria bimbo, assim, num português literal, até porque eu acho que é uma gíria velha da década de 80. E a bimbo é isso mesmo, ela é uma mulher fútil. Então o que o suplemento traz? O suplemento traz mulheres que foram trazidas por Satã do inferno para trazer libertinagem pra Terra. Ai, que delícia! Então o jogo ele até que meio que conserta ou equilibra isso ao fazer bimbo ser uma desvantagem. Nas regras ela diz que a bimbo, toda vez que ela sofrer dano, ela vai ter que fazer um teste de vitalidade. É vitalidade? Não lembro mais. Se ela falhar, ela vai ficar reclamando porque ela tomou aquele dano, quebrou a unha, descabelou o cabelo, sei lá. E aí ela vai ter uma desvantagem no ataque. Mas se você não quiser o estereótipo de mulher fresca e quer fazer uma gostosa porradeira, é só não comprar a bimbo, sacou? Eu nem vou falar muito dos inimigos, assim, porque pra mim os inimigos são o ponto mais fraco do jogo. Lembrando que o cenário ele é pós-apocalíptico e machista, mas tem uns inimigos assim com uns poderzinhos tão absurdo e tão zoado que parece que o Greg pediu pra uma criança de, sei lá, de 5 anos imaginar os poderzinhos dos inimigos. E os homens, assim, ó, nossa, os homens são bizarros. Por exemplo, tem os estudantes de república travados. Seriam aquele estereótipo, assim, do universitário, tarado e babão. E aí o poderzinho deles é que, como eles estão sempre babando por fêmeas, eles soltam uma baba pegajosa nas mãos deles. O último exemplo que eu vou colocar aqui é o porco chauvinista, que é um gordão brutamontes que cospe tabaco. Acho que aqui ele tava pensando naquele estereótipo do caipira americano da década de 80. Então acho até que o legal mesmo é você adaptar isso aqui pra realidade brasileira. E sei lá, fazer um pai de família conservador que ataca com seu 38 que ele não sabe utilizar, um esquerdomacho que vai ficar falando um monte de referencial teórico de pensadores
que vai confundir o ataque da sua inimiga? Ou um virgão fanático de igreja que, se não conseguir te converter, vai pegar o jornalzinho da igreja e acabar te atacando com ele? E pras personagens, faz como quiser. Quer fazer a freira gostosa com armas abençoadas pelo Papa? Vai, faz. Quer fazer uma demônia tímida comedora de homens? Vai firme. Ou, sei lá, quer fazer uma Michelle Rodrigues foda pra caralho no melhor papel da vida dela? Vai fundo, garota. E de regras, assim, eu acho que é isso, pessoal. Ó, para de ser puritano. Sexualizar é diferente de hipersexualizar. Acho que eu já consegui levantar elementos o suficiente pra gente poder finalmente entender como é que essa relação que tem entre o autor e o cenário que ele criou. Um universo onde até mesmo homens podem jogar, ridicularizar sua masculinidade e sem necessidade de fazer terapia depois da sessão de jogo. Lixo! Me desculpe, eu tô alterado! Oh, Kaká acordou! Senta que lá vem a história. Galera, antes de entrar nessa terceira parte do vídeo, eu quero discutir um ponto bem sério com vocês. Ao longo dos meus vídeos, eu vou tentar me afastar ao máximo dessa estética de autoridade no assunto que nem muitos youtubers fazem. Então, antes de mais nada, eu não sou a p*** de um gurão. Eu não tô aqui pra vender verdades absolutas e tá tudo certo vocês discordarem de mim. O que eu tô fazendo aqui é a minha análise desse material e eu vou trazer um certo olhar acadêmico sobre ela. Então é óbvio que eu tô trazendo aqui a minha visão de mundo embrulhada como piada pro assunto não ser tão sério, tão chato ou tão pesado. Se eu fizesse só um vídeo reclamando de lacração, metendo pau em Red Pill, talvez até o vídeo fosse mais engraçado e gerasse mais engajamento. É verdade. Mas não, o que eu quero é discutir RPG. Eu quero discutir ele, fazer paralelismos com o mundo real e dar um olhar de historiador, professor e estudante de estudos culturais. Por isso tá finalmente na hora da gente discutir o machismo em mulheres machonas armadas até os dentes. Acho que todos concordam que esse RPG ele incentiva estereótipos de mulheres, que vão desde a mulher violenta, que resolve as coisas no grito, na porrada, até a mulher sedutora, que resolve com um apelo sexual, seduzindo, pedindo com carinho. Concordamos também que é super valorizada a estética das personagens, pois se as mesmas usarem armadura, vão ter redutores no atributo visual. E por fim, a ausência do atributo inteligência obriga as mulheres a resolverem de maneiras físicas os seus dilemas. Então, com base nas coisas que eu apresentei pra vocês agora, esse estereótipo, ele é machista? Esse é o ponto que eu vou admitir ser sacana e vou brincar com vocês. Então eu não vou responder essa pergunta, mas vou convidar você a refletir sobre isso. 100 anos atrás, se você, menina, pedisse pra estudar numa escola mista, seu pai prontamente diria: "Não, minha filha não é p***". Eu sei que alguns de vocês podem ter ficado chocados com o que eu falei, mas façam um paralelismo entre aquele tempo e hoje. A sociedade mudou, os valores mudaram, os conceitos mudaram, a gente consegue entender plenamente que isso exista. Agora, eu quero que vocês pensem lá no final da década de 80, quando esse RPG foi montado, e pensem na transição do tempo até hoje. Na época, eu tenho certeza que esse estereótipo ele era machista. Inteligência pura. Mas hoje, 40 anos depois que ele foi lançado, o seu significado sofreu alterações. Nós já estamos mais receptivos para filmes e seriados com personagens femininas, com estereótipos e inclusive com as regras desse RPG. Esse fenômeno que nós vivemos, muitos autores chamam ele de pós-modernidade. Os significados das coisas, eles sofreram transformação na pós-modernidade. E não tem nada de errado nisso. Nos anos 80, por exemplo, para você ser uma drag queen, você tinha que ser um homem. Hoje, na pós-modernidade, uma mulher pode ser drag queen. Então, agora que a gente trabalhou essa ideia do que é a pós-modernidade, vamos dar um passo para o segundo nível da nossa análise. Chama o seu link aí. Citando a feminista negra Patricia Hill Collins, essa imagem sexualizada da mulher que a gente traz aqui é uma imagem de controle. A imagem de controle, ela é uma representação do estereótipo dentro dos padrões aceitos pela sociedade. Essa imagem limita as possibilidades de expressão autênticas de grupos minoritários e reforça as normas sociais existentes, mesmo quando aborda temas considerados libertadores, como a sexualidade feminina, por exemplo. Então, essa representação de mulher poderosa que a gente traz aqui, mesmo que ela pareça estar quebrando padrões, ela ainda está dentro do padrão esperado de uma mulher quebradora de padrões. Confuso, não? Por que eu chamei o São Link? Porque a primeira vez que eu vi essa leitura sobre imagem de controle foi no vídeo da Angel Food Max Page, no Quadrinhos na Sarjeta. Vou deixar até a referência ali nos comentários ou ali no final para quem quiser ver.
O vídeo do Link, ele tem mais a cara, assim, da Patricia Hill Collins. Mas eu queria pegar e ir um pouco mais além e apontar estratégias para superar esses estereótipos. Por isso eu vou trazer para essa conversa o conceito de transcodificação. Esse conceito ele já foi trabalhado por diversos autores, mas me interessa aqui a visão de Stuart Hall sobre o assunto. De uma maneira bem chula, é claro, transcodificar significa dar um novo significado. Hall até aponta 3 estratégias para você poder fazer isso, que seriam a inversão do estereótipo, a substituição de imagens e a contestação do estereótipo a partir dele mesmo. O primeiro caso, vamos pegar como exemplo, inverter o estereótipo da mulher santa, contida e reservada. Se eu só trabalhar o oposto desse estereótipo, ele até vai gerar uma certa identificação com ele. Vai gerar liberdade, mas eu ainda vou estar preso na outra ponta do estereótipo. Eu estaria fazendo aí um estereótipo do que os conservadores chamariam de mulher vulgar para ser educado. Essa estratégia ela carece assim de contestação do status vigente e pode não chegar assim ao ponto onde a gente quer. O segundo caso seria adicionar imagens novas, significados novos, imagens de mulheres inteligentes, astutas, poderosas, donas de si. Essa estratégia ela é boa. Se fosse uma propaganda de carro, seria, por exemplo, colocar mais mulheres dirigindo carros. Mas ainda não desloca o ato de dirigir um carro a algo essencialmente masculino. Então ela peca por não deslocar o sentido da discussão. Já a terceira estratégia, assim, ela não vai apresentar nada novo, mas ela vai te convidar a ver aquilo que você já conhece com outros olhos. Se fosse um stand-up protagonizado por uma negra, ela faria uma piada, por exemplo, onde a graça da piada seria você entender que aquela situação ela não teria o mesmo impacto se ela fosse branca. Mas até aqui, no humor negro, eu vinha armada. No sentido figurado da coisa. Pelo amor de Deus. Nesse caso, ao invés de rir dela, você é convidado a rir com ela da situação racista ali representada. Essa terceira estratégia, ela é a melhor, mas isso é uma coisa que também só é possível porque os significados mudam. Talvez agora, em 2024, essa piada tenha graça. Talvez em 2070, com o racismo superado, que eu duvido muito, ela já não tenha o mesmo sentido. Tá, mas a gente não tá falando de RPG, eu já não tô entendendo mais nada. O problema, meninos e meninas, é que dá pra vocês utilizarem o RPG pra quebrar padrões, pra contestar a realidade, pra dar uma lacradinha. Não precisa ser exatamente esse RPG se você não quiser, pode ser até o seu D&D. Mas especialmente no Mulheres Machonas Armadas até os Dentes, nós vamos ter aqui heroínas e heroínas que lutam contra o machismo. Isso é uma premissa do jogo. Tá, mas qual é a melhor maneira de fazer isso? A gente já começou a discutir isso aí lá na segunda parte do vídeo. E é justamente contestando a partir do estereótipo. Lembra dos inimigos que eu apresentei? Eu frisei que era melhor a gente trazer inimigos que fizessem sentido para nossa realidade. Por isso eu dei exemplos ali que fazem muito sentido. E outros, se você não entende nada de feminismo, não vai entender. Imaginar o pai de família conservador é algo muito fácil. Esse é o cara que está dentro de quase todos os lares brasileiros. Esse é o cara aquele que acha divertido determinar como a filha vai se comportar, como ela vai se vestir, como ela vai falar. Acha maneiro ficar falando pros amigos que vai ameaçar o namorado dela. É fácil pegar esse estereótipo e criar um inimigo neurótico que acha errado as mulheres terem tomado o mundo e que declarou guerra às mulheres machonas. Mas agora o esquerdomacho vai causar um estranhamento do caramba, dependendo da visão política que a pessoa que está analisando esse material tem. Muitas pessoas não entendem que a esquerda ela é um guarda-chuva gigante que abriga basicamente tudo que hoje a direita diz que não é direita. Então, feminismo para essas pessoas é uma coisa de esquerda, e por ser de esquerda é aceito por toda a esquerda. Elas não entendem que a esquerda ela é um grupo muito divergente. E dentro da esquerda a galera briga pra caramba. Tem muita posição contrária. Na verdade, nem mesmo dentro do feminismo, o feminismo é um movimento que concorda em tudo. Tem gente dentro da esquerda que acha que as pautas identitárias são perda de tempo. Então deixa as questões LGBTQIAPN+, aí de lado. Da mesma forma, assim, tem gente que acha que as mulheres já conquistaram direitos demais. Então, quando precisam vestir a camisa do feminismo, quando precisam defender os direitos das mulheres, eles não fazem. Esses caras que pensam assim, apesar de serem de esquerda, eles não deixam de ser machistas. Daí o nome esquerdomacho. Então, pensando assim nesse universo aqui, nesse cenário, o esquerdomacho ele poderia ser até aquele vilão que age como um aliado.
Viu a contestação que a gente fez a partir da esfera? Isso, pessoas, é o transcodificar. Então, caminhando assim, pro fim dessa reflexão, eu espero sinceramente ter despertado em vocês o interesse por mulheres machonas armadas até os dentes. E ter oferecido alguma reflexão em algum nível, pelo menos, sobre esse conteúdo. As lições que esse RPG nos ensina se tornam muito evidentes nesse material. E isso que é o maneiro do RPG. A possibilidade de ressignificar aquilo que a gente já conhece. Pegando o D&D de novo para Cristo, se eu quiser, eu posso fazer um D&D que seria, sei lá, o paraíso de um MGTOW. Mas também se eu quiser discutir pansexualidade com o meu bardo, eu também posso. Seducing people. Então agora que você já conhece mais, aproveite o Mulheres Machonas Armadas até os Dentes e solte a assassina devoradora de homens que existe dentro de você. Muito obrigado para quem curtiu, para quem nos acompanhou até aqui. Compartilhe, curta, comenta esse vídeo, interage aí, gente. Eu ainda não criei um programa de apoiadores, mas dá uma olhada nas nossas redes sociais, se esse vídeo for muito velho, se estiver vendo ele, sei lá, meses depois do dia 1º de maio de 2024, talvez até já tenha um programa e, por favor, né, nos apoie. Se não, pelo menos apoie dessa forma, que é comentando, curtindo e compartilhando, ajudando o canal a crescer. Para quem quiser saber sobre a bibliografia que eu utilizei nesse vídeo, eu vou deixar ela, eu acho que toda lá no site do Sala de RPG, no post que eu vou criar sobre o assunto. Vou botar um link, nem que seja, para vocês poderem acessar aqui nos comentários. Então, muito obrigado pelo carinho. Se quiser sugerir qualquer pauta, qualquer sugestão ou qualquer material pra gente analisar, sei lá, tô falando repetido, tanto faz. Comenta aí embaixo, obrigado e até a próxima.